Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à Semana Perito PCSP. Eu sou o professor Magno e nessa semana nós teremos aí vários conteúdos completos e gratuitos para vocês com nossos professores, né, aqui da Científica Concursos, e o nosso objetivo aí é ajudá-los na aprovação no concurso de perito da PCSP. Então, aproveitem bastante. Hoje, eu e a professora Isabela, nós vamos te passar aí as melhores estratégias para a sua aprovação nesse concurso. Então, neste vídeo, pessoal, nós falaremos um pouco sobre um panorama geral do concurso, passando aí informações importantes que vocês precisam de saber em relação ao edital. Também passaremos algumas dicas e estratégias de estudo e, por fim, mostraremos como vocês podem utilizar as estatísticas na otimização dos seus estudos, ok? Então, antes de iniciarmos esse vídeo, gostaria de pedir para vocês darem um joinha, um like aqui nesse vídeo, que vai nos ajudar bastante, e também se inscrevam no canal da Científica Concursos para continuarem recebendo conteúdos como este. Então vamos lá, bora iniciar o nosso vídeo de hoje. Então, em relação ao panorama geral e perspectivas para o próximo concurso de perito criminal de São Paulo, nós temos que o status do concurso foi atualizado recentemente, a comissão foi formada e o próximo passo vai ser a contratação da banca. É bem provável que a banca seja a VUNESP, inclusive havendo a dispensa de licitação. Por quê? Porque normalmente é a VUNESP que faz todos os concursos policiais do estado de São Paulo. No caso de não ser a VUNESP, nós apostamos que haja maior probabilidade de que seja a FGV, também seguindo essa perspectiva dos últimos concursos policiais. Nós temos que as vagas destinadas para perito criminal serão 249 vagas. A novidade é que agora nesse concurso, essas vagas poderão ser divididas em área específica e área geral. A área específica vai compreender engenharias e contabilidade e a área geral vai continuar sendo baseando-se no último edital lá de 2013, pelo menos os conteúdos específicos vão ser provavelmente os mesmos. Então, contabilidade, biologia, matemática, química e física. E a maioria dessas vagas vão continuar sendo destinadas para perito generalista. Então, continue estudando, se baseando lá no edital passado para as matérias específicas de perito geral. A previsão do edital é que saia ainda no primeiro semestre desse ano, no mais tardar no segundo semestre, sendo que a prova também deve ocorrer ainda esse ano. Além disso, como nós já falamos, a gente aposta que haja manutenção da maioria dessas vagas, mais da metade, para perito generalista, então não precisa se assustar, continue estudando. E a gente recomenda que tu se baseie no edital de perito legista de 2022, que é extremamente recente, para estudar as matérias gerais, como, por exemplo, informática, português, direito penal, direito processual penal, direito administrativo. São matérias que tiveram algumas atualizações, principalmente direito penal, processual penal, foram atualizações legislativas e que são extremamente importantes e estavam presentes aí no edital de médico legista. Então, estude por ele essas matérias. Também, pessoal, haverá uma mudança bem provável que, em vez de termos 100 questões objetivas, serão 80 questões objetivas. Por quê? Porque agora nós vamos ter a prova objetiva e a prova discursiva no mesmo dia. Então, vai haver esse enxugamento, vai ficar mais enxuta essa prova. Além disso, houve a inclusão da prova discursiva e da prova oral, diferentemente do último edital. Nós traçamos algumas estratégias de estudo baseadas nessa incerteza em relação a quais matérias vão cair no edital. O que nós indicamos é o seguinte: a gente entende ser mais prudente priorizar disciplinas de conhecimento geral, que são aquelas que a gente tem certeza que vão cair,
e aí se basear, né, como eu já falei, naquele último edital de perito médico legista. No entanto, a parte específica não pode ser negligenciada. O conteúdo compreende a maior parte da pontuação da prova, então não deixem de estudar a parte específica também. Mas, como eu digo, é melhor ser prudente, então a gente sugere que o planejamento siga a proporção de 2:1. Como assim? Teu ciclo de estudos, digamos que tu vai estudar 3 matérias por ciclo de estudos, né? Então, por exemplo, dessas 3 matérias, 2 matérias vão ser conteúdos gerais e uma matéria de conteúdo específico. E eu recomendo iniciar o conteúdo específico pela matéria que tu tem maior dificuldade. Também, pessoal, é extremamente importante que comece com pequena quantidade de matérias, né? Como eu disse, cerca de 3 matérias. Com o tempo você pode ir aumentando, né? A fim de conseguir dar maior vazão às matérias do edital. Então, também é extremamente importante que sempre que você terminar uma matéria, não quer dizer que você não vai nunca mais ver ela. Você tem que continuar revisando, porque senão você vai esquecer. Então, insira revisões no seu ciclo de estudos. Por exemplo, temos aqui uma dica de como seria a estratégia de estudos. Iniciar com português, direito processual penal e uma matéria específica como contabilidade. Em seguida, acaba uma dessas matérias, por exemplo, esgotou direito processual penal, então vai substituir por outra matéria geral, como informática, como raciocínio lógico. Também, de acordo com a tua experiência, tu pode aumentar esse número de matérias, não apenas 3, mas começar com 5 ou mais. Então, vai muito da tua experiência. Além disso, nós apostamos para a prova escrita, a prova discursiva, que virão 4 questões, sendo dessas 4 questões, 2 questões de medicina legal e de criminalística, uma questão de português e uma questão de criminologia. Por que a gente acredita que vem assim? Porque veio da última vez, lá no último edital de perito médico legista, caiu dessa maneira. Então, a gente acredita que não vai haver uma diferença tão grande no modo de cobrar, e aí é mais prudente se basear dessa forma como caiu no último edital, que é extremamente recente. Então, essa é a nossa aposta. E agora o Prof. Magno vai mostrar para vocês como a gente pode organizar essas estratégias de estudos dentro da nossa plataforma da Científica. Pessoal, agora eu vou mostrar como organizar as estratégias de estudo na nossa plataforma. Então, nós trabalhamos com um ciclo de estudos, né? O que a plataforma vai fazer? Você vai ter uma certa quantidade de disciplinas em cada ciclo e a plataforma ela vai ir intercalando as metas de estudo dessas disciplinas, porque isso aí é bem importante para memorizar e fixar melhor o conteúdo. Então, como que nós podemos fazer isso lá na plataforma? Vocês vão ter, então, a possibilidade de alterar o número de disciplinas por ciclo. Vocês podem escolher entre ver 3, 4, 5 matérias por vez, né, em cada ciclo de estudo. Então, a plataforma vai intercalando as metas até finalizar as metas de estudo daquela disciplina. Então, geralmente, o pessoal utiliza aí de torno a 3 a 6 matérias por vez. Você também pode alterar a ordem das disciplinas, né, de acordo aí com a sua afinidade ou facilidade em determinada disciplina ou conteúdo. Pode pegar, por exemplo, medicina legal, colocar no primeiro ciclo, português, colocar lá para baixo. Isso aí a depender da experiência, da bagagem do aluno. E também você pode editar aí quais tipos de metas que irão aparecer. A plataforma ela tem metas de estudo, revisão e exercícios. Então, dentro daquela disciplina, em cada tópico da disciplina, você pode escolher se vai aparecer meta de estudo, revisão e exercício, ou se vai aparecer apenas meta de revisão e exercício, e assim por diante. Então, de acordo aí com o conhecimento do aluno naquele tópico, ele pode escolher quais os tipos de meta irão aparecer também. Beleza? Vamos mostrar agora como que essas adaptações elas são individualizadas para diferentes tipos de alunos, né? Então, de acordo com a bagagem do aluno ali, poderão ser realizadas diferentes adaptações de forma a individualizar o plano para aquele aluno. Um primeiro exemplo aqui, pessoal, nós temos, por exemplo, um aluno que ele tem uma bagagem boa em português e direitos. Então, lá dentro da plataforma, ele pode pegar português lá e puxar para ele estudar depois, né? E também os direitos. Então, ele vai tirar daquele primeiro ciclo e jogar
essas disciplinas que ele tem mais conhecimento um pouco mais para frente. Eu até sugiro isso para os meus alunos, né, para eles começarem a estudar com as disciplinas que eles têm mais dificuldade e deixar as disciplinas que eles têm mais facilidade para estudar um pouco depois. Além disso, então, de mexer na ordem aí dessas disciplinas, o que esse cara poderia fazer? O cara que é muito bom aí em português e direitos. Ele pode personalizar a própria disciplina, né? Ele vai lá para personalizar a disciplina de português, por exemplo. Então vocês podem ver que todos os tópicos aí têm as metas de estudo, revisão e exercício. Ele pode tirar as metas de estudo. Como ele já tem um bom conhecimento ali daqueles tópicos, ele pode deixar no plano dele somente metas de revisão e exercício daqueles tópicos que ele tem mais facilidade. Beleza? Agora um outro exemplo aí, pessoal. Um segundo caso, agora é um aluno que ele tem bons conhecimentos em matemática. O cara se garante em matemática. O que ele pode fazer? Da mesma forma, ele pode deixar a disciplina de matemática para os ciclos, para ele ver mais para frente, né? Tirar daqueles primeiros ciclos e chegar lá e personalizar a disciplina de matemática. Vou tirar lá todas as metas de estudo daqueles tópicos de matemática e deixar apenas revisão e exercício. Inclusive, ele pode deixar só revisão ou só exercício. Por exemplo, naquele último tópico ali, ó, ele deixou apenas metas de exercício, né? Então, todas essas adaptações, elas podem ser realizadas dentro da plataforma, pessoal, para fazer com que o plano do aluno seja realmente individualizado e cubra as necessidades deste aluno, beleza? Na sequência, então, a professora Isabela, ela vai dar dicas de como estudar medicina legal e criminalística, mostrando um exemplo de bizu na nossa plataforma. Como dicas para estudar medicina legal e criminalística, nós temos os livros, né? Por meio de referências como Genival Veloso de França, Higino de Carvalho Hércules. Também a gente pode estudar através da Revista Brasileira de Criminalística, da Revista de Peritos Oficiais, né? Revista Brasileira de Peritos Oficiais Federais. São duas fontes aí gratuitas e que são muito ricas em conteúdo. Também aqui nós vamos mostrar agora como esses conteúdos são abordados lá na nossa plataforma da Científica. Por exemplo, aqui abrindo o nosso bizu em PDF com o roteiro de estudos, a gente faz as estatísticas, né, de acordo com as questões e com as bancas, em relação ao assunto, com a incidência, com a importância. Também vamos falar aí sobre como pode ser cobrado. Então, detalhando as formas aí de cobrança, o que o aluno precisa saber dentro do conteúdo. Também damos dicas aí, também deixamos sugestões de por onde estudar, referências, temos aí os materiais disponíveis, damos essas dicas aí para o pessoal. Também tanto livros quanto cursinhos e também videoaulas, né, no YouTube, que são gratuitas. A gente orienta sobre estudo e revisão, que a revisão é extremamente importante, né? E aí, como a gente disse, tem ali ao final os assuntos que o aluno precisa dominar para ir para a prova. E a parte que é o ouro desse bizu, que é o conteúdo em si. Então, é um conteúdo bem detalhado, tá bem legal, a gente fez pensando nos alunos, com carinho. Então, traz o conteúdo de uma forma mais visual, assim, com bastante imagens, principalmente na parte de medicina legal, né, que é bastante importante. Então, por exemplo, nesse caso de traumatologia forense, nós trazemos os diversos conceitos que são importantes e de forma bem visual mesmo, fazendo grifos nas partes que são principais, com quadros chamando atenção também. E realmente, ó, aqui a gente faz, é um bizu mesmo. Nós fazemos diversos quadros para que o aluno tenha o conteúdo da forma mais facilitada possível. Então, aqui também os slides da aula, nós temos além do PDF, temos a videoaula em si, né? Em que nós abordamos o conteúdo do PDF. E aí na plataforma é assim que o aluno estudaria. Agora eu vou mostrar como que as estatísticas elas podem ser utilizadas na otimização dos seus estudos.
Então, inicialmente, como que as estatísticas elas foram calculadas, né? Nós reunimos aí estatísticas da banca VUNESP, tá? Dos últimos 10 anos. Então, pesquisamos as questões da banca VUNESP e calculamos a estatística em cima dessas questões. Para tópicos pouco cobrados, nós consideramos bancas diversas e nós ponderamos esse valor encontrado com o número de questões de cada disciplina que vai cair na prova de perito. Finalmente, nós ranqueamos todos esses assuntos mais importantes em uma tabela, do mais importante para o menos importante. Onde que vocês podem encontrar essas estatísticas, né? Lá no blog da Científica Concursos, neste link aqui, ó, vocês podem entrar lá, que vai ter essa tabela com os 71 assuntos mais relevantes, dentre os 119 assuntos totais que foram identificados. Então, vocês podem ter acesso, podem baixar essa tabela, tá? E para poder, então, utilizar essa estatística a seu favor, inicialmente nós tivemos um número lá que chamou a atenção, é que 60% dos assuntos do edital, eles poderão cobrir até 90% das questões da prova. Isso é um número bem expressivo, né? Então, pessoal, as estatísticas, primeiramente, devem ser pensadas que elas não devem ser utilizadas para fazer com que o candidato estude menos, mas sim para que esse candidato estude de forma mais estratégica e mais assertiva. Por exemplo, a pessoa que trabalha ali o dia inteiro, ela tem poucas horas para estudar por dia, umas 2 horas apenas. É bem importante que essa pessoa ela se dedique o seu estudo para poder conseguir estudar mais, né, em tópicos mais importantes que tem uma maior chance aí de aumentar a sua nota. Então a ideia aqui é o candidato ele utilizar essas estatísticas para poder priorizar mais alguns tópicos que têm uma chance maior de cair e não deixar de estudar, beleza? Agora, se for um caso de algum candidato que está com um cronograma muito apertado mesmo, ele não vai conseguir ver todos os tópicos do edital até o dia da prova, aí sim esse candidato poderia assumir o risco de deixar alguns tópicos fora, tá? Alguns tópicos menos importantes, beleza? Então, pessoal, então a ideia aqui, como eu falei com vocês, é priorizar, né, o estudo dos tópicos de maior incidência. Nós fizemos uma simulação aqui, por exemplo, se um candidato ele for estudar 100% do conteúdo edital, seriam 119 assuntos, uma quantidade de assuntos muito elevada. Então, sem revisar e praticar muito, ele atingir 60%, ele teria uma pontuação de 60 pontos. Agora, se esse candidato ele priorizar o estudo de 60% dos assuntos do edital e também ver os outros, né, mas não com uma profundidade tão grande, então desses 60% que ele estudou bastante, ele atingir um 80% de acerto, já que ele conseguiu praticar e revisar melhor, né, ele poderia obter uma pontuação aí de 72 pontos, atingindo 90% de acerto. Então essa pontuação ela seria suficiente para que este candidato fosse aprovado na prova objetiva. Geralmente na prova de perito da PCSP, na última prova, a distribuição da pontuação entre os conteúdos específicos, entre as disciplinas, né, de conteúdo específico e conteúdo geral, ficou em torno aí de 60%, 40%. Então, nós fizemos aqui algumas propostas, né, para alguns alunos, de acordo aí com o nível, com a bagagem do aluno. Um aluno que é iniciante em pós-edital, faltando aí em torno de 1 mês e meio para a prova, ele poderia ir já para uma proposta mais arrojada, né, de priorizar aqueles tópicos para a prova, já que ele não vai ter tempo de ver todos esses tópicos. Agora, um aluno intermediário e avançado, ele é importante que ele mantenha no ciclo de revisão tudo o que ele já estudou, né? Então, o que foi visto anteriormente, antes do edital sair, é importante que lá na plataforma, como eu mostrei, este aluno ele mantenha aquelas metas de revisão para que ele continue memorizando, ele lembre daquele assunto até a data da prova. E agora um aluno avançado ou iniciante que tenha um bom domínio em determinadas matérias, é importante que ele não retire
os tópicos da matéria que ele já é bom, né? Por exemplo, o cara é muito bom em português e direito, ele não vai tirar essas disciplinas totalmente da plataforma. Ele vai manter pelo menos um nível básico ali de revisões mais curtas e alguns exercícios. Beleza, pessoal? Então, a ideia é de utilizar essas estatísticas para poder estudar de forma mais inteligente, mais assertiva, beleza? Nós não temos a proposta aí de fazer com que um candidato estude menos, tudo bem? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E antes de finalizarmos, gostaria de mostrar para vocês as ferramentas da nossa mentoria. Então, como vocês viram lá, vocês terão um planejamento individualizado de estudos, em que todos os assuntos e tópicos do edital estarão divididos em metas de estudo, revisão e exercício. Além disso, terão acesso às metas diárias, então diariamente você saberá exatamente o que precisa de estudar, revisar e fazer de exercícios ali. O resumo de metas da semana para acessar tudo o que você tem que estudar naquela semana e na próxima. Listas de questões por tópico que nós criamos para a maior parte dos tópicos lá na plataforma do que concursos. Basta você clicar então que já vai ser direcionado para o caderno de questões. Customização e mudança de planos. Você pode realizar a migração de um edital para o outro, caso sua prova passe ou você resolva estudar para um outro concurso. Receberá também feedbacks dos mentores. Será um feedback quinzenal e um mensal. Nesse mensal será uma análise bem detalhada aí dos relatórios para você ver o seu desempenho, se está melhorando, está piorando, qual disciplina você está melhor. Então tudo isso aí o mentor ele vai passar para você todo mês. Terá sugestões de fontes bibliográficas, muitas delas gratuitas, tá? Dos nossos roteiros de estudo, em que você terá lá estratégias de revisão, a parte aí, sugestões de videoaulas, mapas mentais, resumos e na parte de conhecimentos específicos você terá uma esquematização completa ali do conteúdo feita pelos nossos professores, que seria na parte de química, física, biologia, medicina legal, criminalística. Além disso, terá encontros virtuais temáticos sobre pontos importantes e aulas com os nossos professores. Terá acesso a um fórum de dúvidas em que você poderá postar dúvidas de conhecimentos específicos. E também terá um acesso aí ao grupo fechado no Telegram e ao suporte diário ao nosso administrativo. Então, nessa semana, pessoal, para todos aí que estão participando, neste período aqui de 29 do 5 a 6 de junho, nós teremos alguns valores promocionais, tá? Valendo só para esses dias, esse período, que seria 280 por mês para o plano semestral e 70% off no pacote de excursivas e 340 por mês caso você entre no plano mensal. Neste caso, teria um desconto de 50% off para o pacote de excursivas. Então é isso, pessoal. Antes de finalizarmos, gostaria de convidá-los a assistirem todos os outros vídeos da semana de Perito PCSP, porque temos muitos conteúdos interessantes para vocês e está imperdível. Então é isso e até mais!